Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu tenho a honra em fazer parte. Você que já está acostumado, que está sempre por aqui vendo a gente, sabe que eu sempre falo isso, mas não é fake isso aqui não, é real. Porque quando nós estamos aqui do outro lado, e toda a equipe também que está comigo, Joyce, Eli, todas as meninas, a gente aprende muito com cada um dos autores. Eu sempre falo aqui, são 25 anos de jornalismo. Eu sempre entrevistei diversas pessoas, de celebridades a pessoas comuns como eu, você, talvez que está aí do outro lado. Tem muito tema, a gente já ouviu falar de muito tema, só que cada pessoa fala de uma forma, é uma experiência, uma vivência, não tem como eu falar como hoje aqui, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar esse livro que tá lindo, não tem como a gente falar desse tema e dizer que todo mundo fala da mesma forma, vivencia da mesma forma, não existe isso. Existe a unicidade e existe também a identidade, existe a individualidade. Porque cada um traz de uma forma e você vai se identificar com cada um deles. Eu, inclusive, vou entrevistar hoje, a gente está fazendo nossa gravação aqui do Alphaville, São Paulo, e hoje é o dia que eu entrevisto diversos deles, autores do nosso livro de hoje, e você vai conferir como o mesmo tema tem diversas aberturas e tem diversas formas de lidar. E você vai se identificar não só com um, talvez com muitos deles. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, eu já estou já fazendo muito suspense aqui, mas eu quero mostrar para vocês e junto com a Eli, tudo bom, Eli? Como é que você tá? Joia. A Eli vai me ajudar aqui a mostrar esse livro lindo, ó, Palestras Inspiradoras. Olha só, não tá lindo? Eu sou suspeita, sempre falo, que esses livros, eles saem um melhor que o outro. Pessoal da edição, parabéns. Pessoal da diagramação, pessoal de capa, tudo. E eu já amo azul, então eu não posso nem falar, porque tem tons de azul, tem tudo. Aqui tem microfone que a gente gosta muito, mas o microfone, ele precisa, que eu falo sempre, precisa ser bem utilizado. Porque quando a gente tem voz, como diz aqui, ó, vozes que transformam o mercado imobiliário, essas vozes, quando vêm de pessoas que têm não só técnica, mas vivência, elas utilizam essa ferramenta que é o microfone de uma forma muito assertiva. E ela vai falar sobre isso, inclusive, por que que ela resolveu trazer para o palco, trazer essas palestras, inspirar pessoas, além do que ela já fazia lá atrás nos bastidores. E quem está com a gente sempre, Ricardo, que fez o prefácio, eu que já estive com ele também, Ricardo Rocha Leal. Tá lindo esse livro. Leice, que tá aqui com a gente. A Leice, quando vem, ela traz a energia junto. Um beijo, Leice, e todo mundo que tá por aqui. Mas vamos começar, Eli? Porque senão eu fico Bora. aqui só enrolando para vocês não saberem quem é. E quem tá com a gente hoje, ela tá no capítulo 3. A voz que ajuda corretores a enxergarem mais longe. Ela vai falar sobre mais detalhes desse capítulo e por que que ela escreveu esse capítulo com esse título. Eu recebo hoje aqui no nosso podcast Camila Fernandes. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Débora? Tudo bom. Obrigada pelo convite, pela Sim, oportunidade de estar aqui. É um prazer fazer parte desse podcast, desse livro também. sim, que tá lindo. Sim, tá maravilhoso mesmo. E vamos embora, já tá preparado que eu faço bastante pergunta aqui, Estou hein? preparada. Eu falo que as meninas não me dão 4 horas, infelizmente, de podcast, mas em meia hora eu faço muita pergunta, que é justamente para tirar dúvida de todo mundo e eu tenho certeza que vocês aqui, principalmente nesse livro, quando vem ainda com a chancela aqui, Ricardo, que a gente sabe, vem com certeza com muita experiência, muita bagagem. E por que desse livro? Primeiro de tudo, antes, você tem outros livros? É o primeiro com a gente ou é o primeiro? Eu fui coautora de um livro já, Uhum, Mulheres Maravilhas do Mercado Imobiliário. ótimo. Foi o primeiro contato com escrever um livro. Uhum, Na época foi bem desafiador também, mesmo sendo advogada, escrever um livro foi desafiador, mas sim. foi um projeto lindo, foi, uma abertura de muitas portas que começaram ali. E aí, ano passado, eu lancei um livro meu, foi um projeto de Deus realmente na minha vida, eu recebi Uhum, uma palavra para escrever aquele que livro, legal. o e-book dele foi best-seller na Amazon, ficou Eu entre um dos vi que livros você colocou aqui. mais vendidos, e depois veio esse que não estava nos planos, Aham. né, mas, tem coisas que não estão nos nossos planos, mas já No estão nos planos planos de de Deus. Deus. Então foi um convite inesperado E e eu quem que tenho te convidou?
quem me convidou foi o Ricardo. O Legal. Ricardo. Então já veio já com quando tem de contato do Ricardo, a gente sabe. Que Já legal. tem a chancela do Ricardo É, ali. e eu já tive com ele aqui nos 2 lançamentos, já acho que 2 ou 3 já que a gente veio aqui, e ele é uma pessoa incrível e profissional, assim, muito, muito assim, conceituado no mercado, já conhecido. Então vocês Sim. também, ele não traria pessoas do mesmo nível ou abaixo, é muito legal Sim. isso. E aí ele te convidou, você aceitou ou você falou: "Não, espera aí, deixa eu ver com Deus se é isso mesmo, se eu tenho que estar nesse A livro"? gente sempre consulta, né, bate a porta: "Ô Senhor, e aí, eu vou ou não vou?". Legal. Mas assim, quando eu recebi o convite, porque a gente acaba tendo Uhum. convites de ser coautora de livros. Hoje eu vejo que tem várias É. editoras com esse projeto, né, de levantar vozes de pessoas, comuns Sim. pro mercado. E quando veio, esse convite, eu pensei: "Ah, escrever ser coautora novamente", estava, Uhum. focada no meu livro, porque o meu foi lançado no ano passado, então eu estava bem focada no meu. Só que quando veio o convite e eu vi o tema, Uhum. quando eu vi o tema palestras inspiradoras, eh, consultei sim ao Senhor, mas eu tive ali a certeza que eram respostas de muitas orações que eu já tinha feito. E aí eu segui com esse projeto de aceitar esse De convite, aceitar o convite e se inscrever. e eu tenho certeza que daqui, vão abrir muitas portas, muitas oportunidades, mas mais do que isso é ajudar pessoas, né, transformar vidas, que eu acho que esse é o propósito nosso como pessoas aqui na Terra. Exato. E você até coloca aqui, desculpa, até te Uhum, cortei, mas você coloca aqui, né, aquilo que você viveu, aprendeu, superou e construiu não é apenas seu, é uma ferramenta para transformar a vida de outras pessoas. justamente. Eu acredito que a gente passa por desertos, a gente passa por dores, a gente Uhum. passa por muitas provações, mas depois que a gente passa por isso, a gente usa isso para a gente, Sim. testemunhar, para a gente transformar outras pessoas, transformar outras vidas. Então, cada dor, cada processo que a gente passa é por um Uhum. propósito, né? Então, é Nossa. isso que eu coloco ali no livro. E o que que você trouxe no capítulo? Quando você fala, claro, a gente já está permeando ali, falando dessa ajuda, para os corretores, mas o que que para você é enxergar mais longe? O que você tem notado que muitos ainda precisam entender, aprender mais, por falta de conhecimento mesmo? O que que você Uhum. traz para eles aqui? Então, eu trago muito a importância, assim, do conhecimento, conhecimento técnico, conhecimento dentro Uhum. de várias áreas, hoje, marketing, tudo que a gente precisa para Tá. ser um bom profissional. Mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que olhar para o nosso propósito. Se a gente não olhar para o nosso propósito, tudo que a gente faz, não que vai ser em vão, porque conhecimento nunca é em vão, Só não vai mas se a tendo gen sentido também, né? justamente. Mas às vezes a gente vê muitas pessoas em algum caminho e não estão felizes, fazem de tudo, não conseguem alcançar seus objetivos naquele caminho, porque não tem um propósito. Sim. Então eu acho que é o que eu trago dentro do livro mesmo, a gente, antes da gente seguir um caminho, a gente olhar para o nosso coração, a gente olhar para aquilo que realmente arde, aquilo que bate, aquele desejo mesmo dentro do nosso coração, e a gente seguir um propósito. Porque sem propósito ou sem foco, a gente não chega a Sim. lugar nenhum. E vai naquele movimento que às vezes pode não ser o seu movimento, o seu propósito, porque quando hoje a gente está vendo muita gente falar de propósito, só que ainda alguns não entenderam de repente, ou muitos até, a gente não pode generalizar, mas do que é o teu propósito pessoal, porque de repente você está indo no movimento e hoje a gente sabe, a gente está falando de palestra, a gente está falando de palco, a gente está falando de muita coisa, e às vezes você está indo no movimento e que nem é seu. E que de Justamente. repente não é o que Deus quer para você, como a gente está falando aqui muito de fé e não estamos falando de religião, estamos falando de você entender mesmo, para que depois lá na frente você fala: "Poxa, mas tô correndo para onde?". É Quando mesmo. tanta gente fala: "Tô correndo, tô correndo". E eu falo muito isso nas minhas palestras, né, sobre, ser único. Propósito, ele ser único, né. Todo propósito, ele é único. Cada pessoa tem um propósito. E o que acontece é que a gente vê muito as pessoas hoje nas redes sociais, tudo se expondo, e muitas pessoas querendo viver o propósito do Do outro. outro. Uhum. Querendo ser o outro, querendo fazer o que o outro faz. E o propósito, ele é único. Então, se você não seguir o seu propósito, talvez você vá Sim. fazer, querer ser igual ao outro e nunca vai conseguir atingir o seu propósito. Eu vejo que a gente precisa usar os outros como inspiração. Isso sim, né? Pessoas que já conquistaram aquilo que você Uhum. deseja,
que já alcançaram algum objetivo. Eu me inspiro em muitas pessoas, então eu acho que as pessoas elas precisam fazer isso, se inspirar nos outros, mas olhar para dentro de si, olhar para o seu propósito e não para o propósito do outro. Sim. Você coloca aqui e ó, já vou adiantar, viu, gente? Eu tô trazendo aqui uns trechinhos, vai lá adquirir teu livro, viu? Trechos, a gente fala um spoiler aqui. E também aqui no audiovisual você conhece o nosso escritor. Hoje você está conhecendo a nossa autora, a Camila Fernandes, a doutora Camila Fernandes, advogada, e tem toda uma trajetória, mas você também está conhecendo melhor aqui, mas adquira também o livro, porque assim você não tem só a história dela e todo o conteúdo e os demais escritores, e também, além disso, você tem como entregar este livro para alguém, um corretor, alguém que está começando no mercado imobiliário ou outras pessoas que se identificam que, de repente, vão ler e vão falar: "Puxa, eu queria entrar nesse mercado, então já vou estudar". Porque muitas vezes as pessoas deixam para estudar depois que já está lá. E aí erra Sim. tanto e poderia estar acertando, porque, como você disse, de repente você se inspira em alguém, você não precisa ser, mas você se inspira, como a gente usa muito a palavra hoje, você modela. Então você entende, de repente, se você já nem sabe que quer entrar nesse mercado, já começa a fazer a leitura e se preparar para de repente você entrar. Que inclusive, Camila, eu vou ler já aqui, mas inclusive eu lembrei de uma outra coisa, que tem muita gente que fala que quando começa a entender que hoje o mercado mudou, vê que precisa se atualizar. Porque não Uhum. é só: "Ah, eu vou", como muita gente falava antes, "eu vou ser corretor, eu vou ser", como se fosse uma profissão que: "Ah, eu não tenho o que fazer". Não, hoje é totalmente diferente. Hoje o Sim. mercado é outro. Hoje o mercado imobiliário e ainda mais high ticket de luxo, enfim, é outro. Não é para qualquer um. E não estamos Exige, né? exige, e você tem mais propriedade para dizer isso, mas vamos trazer isso também, porque as pessoas estão achando que é só: "Eu vou estudar, vou lá copiar no Instagram de todo mundo e tá certo". Uhum. Não, a piscina, vamos lembrar aqui que o podcast não é meu, é delas, mas deixa eu falar, piscina já não é mais luxo, tá, gente? Porque tem gente que coloca lá, mercado imobiliário, tem piscina na casa. Gente, vocês não têm noção hoje o que é Uhum. que as pessoas querem. Elas querem viver muito bem com suas famílias, num lar, e não só num imóvel ali, né. Quando você coloca aqui, você fala que propôs um exercício simples. Posso trazer, Camila? Pode. Um exercício simples, mas transformador. Pare por alguns minutos e seja intencional. Pergunte a si mesmo: "O que que eu sei hoje que pode ajudar alguém que está um passo atrás de mim?". Traz isso também pra gente. O intencional a gente já tem falado, Uhum. mas para eu ser intencional eu preciso me conhecer, saber meu propósito, entender que eu sou pra ser intencional, né. Sim, sim, Débora, eu acredito plenamente que nós viemos para esta terra por um propósito. Deus criou cada um, Deus nos criou a imagem e semelhança dele por um propósito. Ninguém vai passar por aqui se não por um propósito. Exato. Ninguém, ninguém. Essa é a certeza que a gente tem, que a gente está aqui por algo, por Ótimo. alguma coisa. E às vezes você conversa com tantas pessoas que as pessoas dizem: "Ah, como eu queria fazer isso, como eu gostaria de ser como você", já ouvi É isso, mesmo. "como eu queria gravar um vídeo e eu não consigo". E às vezes as pessoas elas querem fazer, mas elas não têm a coragem de fazer, Ótimo. né? Elas não têm a decisão de fazer. Elas sonham muito, né. Sonham muito, mas elas não têm a coragem. O livro, até voltando um pouquinho, já retorno nessa Uhum. resposta, Tá. mas uma coisa que eu falo muito no livro é da minha coragem de realmente me posicionar. Exato. Porque uma das coisas que eu mais tive na minha vida era medo de falar em público, medo de Mesmo? exposição. Olha só. Então isso foi algo que por muito tempo eu deixei de viver o meu propósito, o propósito que Deus tinha para minha vida, por causa do medo. Se eu Olha tivesse só. um sorteio em algum lugar, eu me escondia para não ser chamada, para não ter que ir lá na frente dar um depoimento. Só que teve um momento da minha vida que eu decidi que eu não ia mais fazer isso, porque Ótimo. eu ia passar por essa vida sem cumprir aquilo que Deus queria para mim. E aí eu tomei uma decisão, eu decidi que o medo ele não ia mais impedir de eu viver tudo aquilo que Deus queria que eu vivesse. E aí foi uma decisão. Aí o medo Sim. saiu, a insegurança saiu? Não, foi com medo mesmo. Tive que fazer com Sim. medo mesmo, mas com coragem, coragem de ir, coragem de fazer. Então, hoje tem muitas pessoas que não vivem o seu chamado, o seu propósito por causa do medo. E eu fico pensando assim que lá no final da vida, essas pessoas elas vão chegar e vão olhar e vão dizer assim: "Poxa,
tô aqui com... Até teu pai, você comentou teu pai, né, 80 anos. Poxa, eu tô aqui Uhum. com 80 anos. Eu não Exatamente. vivi o meu propósito por causa do medo. Porque eu fiquei Exato. insegura, porque eu não me senti capaz. Sendo que eu sou filha amada, sou filho amado. Então, algo que eu trago muito, assim, nesse Aham. livro é sobre isso. Da Sobre a coragem de se pessoa posicionar ter a mesmo. coragem de se posicionar. E não deixar que o medo, ele venha impedir de você viver tudo aquilo que Deus tem planejado para sua vida. E até é bíblico, não é verdade? De Justamente. você ser corajoso, ser forte, corajoso, mas tem medo, foi como você citou. E É, até a neurociência traz isso, o medo ele vai existir, porque ele é para justamente a gente não se jogar de uma ponte, por exemplo, a isso. gente não fazer coisas, cometer erros que são realmente fora do que é aquilo para você, né? Do que é não é o comum, do que não deveria ser feito. Mas para balizar ali você, e não para te impedir de Impedir. fazer e cumprir os propósitos de Deus, Isso mesmo. inclusive. E aquilo que é para você, porque Deus sabe. Você acha que Deus não sabe? Vamos lá, você que não acredita em Deus, então acredite pelo menos em você. Porque olha, não saber o que é melhor para você do que a gente. É, A gente é só enxerga verdade. um palmo aqui, a nossa, Sim, né? é verdade. Até lá Muito em bom. 2 Timóteo 1,7 tá escrito que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Ótimo, Então, eu acho muito forte essa passagem, porque realmente a gente não tem espírito de covardia. A gente ótimo, tem espírito de coragem, é isso que a gente tem que ser, corajosos. ótimo. E respondendo essa pergunta ali, Débora, eu acredito que todas as pessoas, elas têm algo a ensinar. Tá. Então, todas as pessoas, a gente está aqui falando do mercado imobiliário, mas se a gente ir para qualquer área, eu vejo um exemplo a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito simples, muito humilde, muito tímida também, mas ela faz uma cuca deliciosa. Hum, Uma e cuca que hoje eu tá já tão tentei, difícil já quem tentei faça fazer essas tantas coisas. vezes e não fica Ah, igual. Mas ela tem algo a ensinar. Ela pode ensinar a pessoa a fazer uma cuca deliciosa, né? Então, todas as pessoas têm algo a ótimo. ensinar. Se você parar, ainda que eu faço essa reflexão ali no livro, se Uhum, você parar e olhar o que você faz de bom, o que que você pode ajudar outra pessoa? Porque sim, tem algo que sim, que você com pode certeza. ajudar uma pessoa. Tem mulheres que falam, ah, mas eu sou do lar, eu sou dona de casa, não trabalho, não tenho nada para ensinar. Você não é uma boa dona do lar, você não Exato, cuida dos teus filhos, do teu exato, marido da melhor forma, então você tem algo a ensinar, sim. né? O que que você acredita que falta então? É esse conhecimento das pessoas, a gente tá falando de coragem, ok, mas Uhum, antes da coragem, é a técnica, é porque de repente as pessoas você, por exemplo, falou: "Não, eu me posicionei", eu falei: "Não, agora eu vou cumprir o propósito de Deus na uhum, minha vida", fui lá e me posicionei. Mas o que que você se como você se muniu? Quais as ferramentas sim, que essa sim. pessoa de repente pode é uma ferramenta de se atualizar mais, para ter mais segurança, é estudar, o que que ela precisa ter para tomar essa coragem? Que a gente Uhum, sabe que muitas vezes também vem do alto, sim. mas ainda assim com Deus. Como que a gente pode fazer isso na tua Eu visão? acho que, claro, em primeiro lugar é Deus na nossa vida, né? De realmente a gente tomar essa decisão, porque tomar a decisão também não é fácil. Exato. Mas realmente a gente tem Uhum. que tomar a decisão com os pés no chão. Então a gente precisa buscar conhecimento, buscar com insegurança de falar em público, com medo de me expor. Fiz vários cursos de oratória. Eu Ótimo, sei o quanto curso de oratória ainda eu tenho que fazer. Então imagina, a gente precisa o tempo todo estar buscando, o tempo todo estar se se atualizando. atualizando. A cada dia você é 1% melhor do que você. Eu digo 1% melhor do que você foi ontem. Então não tem como parar no tempo e dizer, ah, eu sei tudo, agora eu sou bom, agora eu sou boa. Mm-mm. Não, você tem que estar o tempo todo buscando, o tempo todo indo atrás. Eu já vi algumas pessoas que me inspiram, que são palestrantes e que já estão no palco há muitos Muito tempo. anos Uhum. e vendo os bastidores e dizendo que faz treino de voz, que tá ali com o mentor de oratória, tá ali. Então as pessoas já estão no palco, já têm um sucesso, E mas elas continuam. continuam buscando. Então é algo incessante que não tem como cessar. A gente tem que buscar, Sim. sim, o tempo todo a gente tem que estar buscando, pra gente ser melhor a cada dia. Exato. E não existe isso. Enquanto eu falo, o meu esposo fala, ele ensina piano. Ele é pianista e dá aula de piano e as pessoas perguntam: "Em quanto tempo eu vou tocar?" Ele fala: "Se preocupa primeiro no hoje. Primeiro sentar e estudar. Sim. Amanhã é muito longe, porque Aham. amanhã pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10, pode ser nunca. Uhum.
Sério, professor? Não, você já viu que você prestou atenção no nunca? Então, Aham. então presta atenção no agora. É você primeiro, é o que você falou, é 1%. É você ter a memória, a gente tá trazendo para o piano, mas aqui para qualquer outra coisa, a cuca, qualquer outra coisa que você vai aprender, é a memória muscular, é aprender devagar, é a repetição. Você foi lá e você vê, ó, você que tá vendo aqui com a gente, você acredita que ela era tímida? Com certeza eu acredito em você, né, Eli? Não tem como, mas por quê? Porque ela foi lá estudar, ela foi lá se posicionar, ela foi lá e fez da coragem: "Não, eu vou agir também, eu vou ser corajoso, mas eu vou agir com as ferramentas", senão você perde oportunidades, não adianta só a coragem e também sem a técnica, sem as Sim, ferramentas, e você foi lá e fez. E até a gente morrer, a gente ainda vai estar em construção, viu, eu está em falo. construção o tempo todo. Que bom, né, Débora, que a gente Ótimo. sempre está em construção. E, até um relato, recentemente eu Uhum. estava aqui em São Paulo na segunda, tinha palestrei aqui no Siscom, ali Legal. pra uma palestra para corretores, e estava ali com o Matheus Brilhante, que é Uhum. idealizador do MB Summit, que é um evento para corretores de imóveis, Tá. e eu já assisti a palestra dele várias vezes. Aham. E aí tinha um vídeo do Silvio Santos, o Silvio Santos ele falava que ele só foi dono de televisão porque outros desistiram, porque não Nossa, estava nos planos que dele ser legal. dono de televisão, os planos dele era ele ser animador. E ele foi empurrado para ser dono de TV porque outros donos de TV desistiram. Olha só. E aquilo assim, e eu já tinha assistido a palestra dele, já tinha visto esse vídeo algumas vezes, mas naquele dia eu tive um site diferente quando eu vi. E aí aquilo ali me chamou atenção para como às vezes a gente já viu algo, a Sim. gente já aprendeu algo, por exemplo, a gente falou de curso de oratória, eu já fiz um curso de oratória, mas por que não fazer 2, 3, 4 cursos de Sim, oratória? se Porque você está atualizando. sempre aprendendo alguma Reciclagem, né. coisa, justamente. E eu assistindo a palestra dele, já tinha assistido e saí dali com um insight novo, com uma transformação diferente de algo que eu já tinha visto. Então aprendi algo novo dali, trouxe para minha realidade para transformar algumas outras coisas. Então a gente está sempre em construção, a gente nunca pode dizer que realmente sabe tudo, porque a Que gente sabe sempre está aham. aprendendo alguma E coisa. essa palestra que você falou, esse evento, você trazendo sobre o quê? Qual o tema que era? Aí eu abordo a parte jurídica para corretores de Ótimo. Que imóveis. você também faz isso nos bastidores também, fora do livro, né, que eu falo os Isso, bastidores. isso. Então eu Certo. sou advogada hoje, especialista em direito imobiliário, meu escritório ele só atua com a área imobiliária, com foco em assessoria preventiva para corretores, Uhum. imobiliárias, construtoras. Mas em um determinado momento da minha carreira, eu comecei a sentir no meu coração que eu precisava algo a mais. Já estava estabilizada no escritório, já estava bem, mas eu sentia que eu precisava algo a mais. Uhum. E aquilo ficava ardendo no meu coração, e eu preciso algo a mais, e Deus quer me usar em algum lugar, eu preciso ir para algum lugar. Que legal. Mas aí aquela insegurança, aquele medo de falar em público, ligar uma câmera e falar no Num YouTube, no podcast, Instagram, no podcast, imagina. nem pensar. Mas aquilo não saía do meu coração. Tá. E aí aconteceu várias coisas, né? Eu tive várias palavras também sobre o quanto a gente está aqui por um propósito. E aí foi aonde eu comecei a desenvolver esse desejo que estava dentro do meu coração. Comecei a dar cursos em imobiliárias, cursos para individuais para corretores. E a partir dali comecei a desenvolver essa área um pouco de educação. Ótimo. Então começou com os cursos, depois fiz um curso gravado, um canal no YouTube, e aí começou a surgir os convites para palestra. Legal. E aí é um pouco diferente, porque uma coisa é tu fazer o curso na imobiliária, ali na mesa, com os corretores, e outra coisa é palestra, que você está ali palestrando para 200, 300 pessoas. Teve uma palestra que eu fui, que foi em Fortaleza, que foi para 1.500 corretores. Então, Uhum. diferente. E aí, como que vai o desafio na primeira palestra? E o medo? E a Uhum. insegurança? Vai ou não vai? Fui com medo mesmo, minha mão suava, a voz Ótimo. falhava, E isso é bom mas você trazer, porque às vezes a pessoa acha que é tudo muito que simples você pra todo mundo, chega que é só você que tem chegando, medo. né. Não, mas fui com medo Mas mesmo. você lembrou, que isso que é bom trazer também, você lembrou do que você já tinha passado, porque não era o primeiro Sim, palco. é verdade, não era o primeiro palco. Mas assim, fui com medo mesmo, fiz com medo mesmo, e a cada palestra eu fui desenvolvendo. Melhorando. A cada palestra eu estou, me desenvolvendo, ainda estou em construção, ainda estou em Sim, evolução e estarei em evolução até o último dia da minha que vida. ótimo. Mas é que as pessoas, assim, o meu maior hoje, propósito de vida realmente é fazer com que as pessoas elas vivam o propósito delas.
Independente do lugar, eu tô dentro do mercado imobiliário, mas dentro do mercado imobiliário ou fora do mercado imobiliário, mas que as pessoas, elas realmente vivam o propósito delas, elas, olhem para elas, elas entendam a identidade delas de Uhum. filha, de filho amado, e que elas têm algo, único para fazer aqui na Terra, que elas não passem por essa terra, não cheguem lá no final da vida com arrependimento de não ter cumprido o Exato. propósito delas. Muito, muito bom. A gente está quase caminhando para o fim do nosso podcast, mas o fim está próximo, eu falo sempre aqui, né, ele mas não é isso que a gente não vamos encerrar não, porque ela ainda vai encerrar, ela vai trazer uma chave especial aqui na chave mestra, a gente sempre pede ali no final, para que vocês tragam uma chave importante, uma frase ou uma palavra, algo que uma mensagem maior, mas que você já utilizou essa chave ou Uhum. você está utilizando e quer emprestar pra gente. E Tá. aí você depois vira pra sua câmera. Mas enquanto isso, por enquanto você vai pensando aí, eu queria falar muito do que você traz na sua bio, ali na introdução, gente, olha que lindo. E tá lindo esse livro, né. As cores, no tom, tem a foto dela, tem a bio, você coloca assim, ó: "Vivo pela certeza de que tudo posso naquele que me fortalece". E é essa verdade que guia cada passo da minha história. E ela já trouxe muito sobre isso aqui, resumo de todo o livro. Só que o tudo posso, muitas pessoas ainda têm essa percepção de que é tudo posso de positivo, de bênçãos. Então a gente só olha o caminho lindo com flores. E não, o tudo posso na Bíblia é o tudo mesmo. É o Uhum. momento que você vai ter medo, é o momento que você não vai querer fazer aquilo, e você vai ter, como ela trouxe, a coragem, vai se lançar, vai se posicionar para o que precisa, vai estudar, vai em busca de pessoas como os nossos autores para se inspirar e aprender com eles, vai investir, porque tem investimento também financeiro. As pessoas acham que tudo é de graça e não existe. Quando você faz um investimento, você não lida até com aquilo de qualquer forma, porque você está investindo. Eu lembro que tinha uma mentora que falava para mim: troca, muita troca sem valor, parece criança que troca boneca, que troca bola, que fala: "Ai, você pega o meu que eu pego o seu". Não, Uhum. invista o que você dá valor. Então tudo, quando a gente fala o tudo posso, é no sentido de até de coisas que você não queira, que Uhum. ache que vão ser ruim. E não, Deus já sabe que vai ser para tua bênção, para tua vida lá na frente caminhar da forma que ele quer, para o propósito, né. Sim, sim. E eu já fico achando aqui que eu que sou entrevistada, tá vendo, Eli? Já quero ficar dando opinião. Mas eu quero que você traga, então, essa frase e o que você quiser falar que de repente eu não tenha te perguntado e você acha que Uhum. é importante trazer de alguma mentoria, palestra, tudo que você está fazendo. Entrando nisso que você trouxe, o tudo posso realmente, o tudo posso, na própria palavra fala que na vida a gente terá aflições, e Exatamente. é a importância da gente ser forte mesmo em meio às tribulações. Porque hoje eu sou cristã, mas aí as pessoas falam: "Ah, mas você é cristã, então tudo vai dar certo". Sim, tudo vai dar certo porque Deus está no controle de tudo. Exato. Só que a gente vai passar por tribulações. Só que quando a gente tem a confiança que tem algo maior, que Deus está nos guiando, está nos protegendo, a gente olha até para as dificuldades, até para as coisas ruins de forma diferente. Exato. Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Eu lembro que antes eu reclamava de muita coisa. E hoje tudo que acontece, olha, tem algum motivo, tem um porquê. Até o fato de, às vezes, estar saindo de casa, chegar no carro, escrecer a chave, tem que subir as escadas para Uhum. pegar a chave de novo. Por algum motivo, Deus quis atrasar a tua saída. Exatamente. Então, quando realmente você trouxe essa parte do tudo posso, naquele que me fortalece, a gente entender que é tudo, não é só as É. coisas boas, mas as coisas ruins, o deserto, ele vem muitas vezes para nos levantar. E a gente escuta de muitos Exato. mentores, de muitas pessoas que hoje já estão no sucesso, de que foram dores, que foram fracassos, que foram derrotas que fizeram com que ele Hum. evoluísse, com que ele crescesse, com que ele aprendesse e que se tornasse a potência que muitas vezes é. Exato. Então, trazer isso, que as pessoas entendam que esse tudo posso não é que a gente vai realmente Exatamente. passar a nossa vida assim, né? Até porque não tem, né? É. Enquanto a gente tá vivo, tem que ser assim. Subir e descer, Subir ótimo. e descer. Além desse tudo posso, tem mais alguma chave, uma segunda chave que você traz pra gente? Pra lá pra sua câmera. Eu falo que é a câmera do Ah, câmera do 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 tapa no sucesso. não, ou é tapa na cara ou é Ah, do tá. carinho, cada um traz uma forma, porque cada autor vem de um Sim. jeito aqui que eu tem hora que eu fico até com medo, eu falei: "Ainda bem que Aham. não é comigo, é com vocês". Tô brincando, é pra todos nós. Eu vou falar, eu acho que é algo que eu sempre gosto de trazer nas minhas palestras, que é: não deixe o medo impedir o propósito que Deus tem para tua vida.
Seja corajoso, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, tenha coragem, porque Deus tem algo lindo para fazer através da vida de cada um de nós. Muito bom. Então, essa é a chave para quem estiver ouvindo, assistindo, para nós, né? Sempre a gente Exato. Sim, em tudo que a gente faz, a gente também é ministrado sempre. Então, sobre exatamente. isso. E quando ministrado ainda, quando você assiste depois esse vídeo, Deus ainda ministra de uma outra forma ainda, Sim, é não é? verdade. Daqui um tempo que você assistir, você que vai estar conferindo a gente aqui, de repente, em junho de 2026, mas também, às vezes, você vai conferir depois esse vídeo. Vai estar aqui no YouTube, no nosso canal da editora, e você também pode conferir depois no canal da Camila, em todo o trabalho que ela faz, e verificar de outra forma. Olha, Deus está falando comigo isso aqui também. E isso é muito bom, é quando a gente dá ouvido. É a coragem também de ouvir a Deus, porque de não só fazer aquilo que a gente quer, mas aquilo que Ele tá pedindo. E tem que ter coragem também, porque quando você pede, Deus traz, aí tem que ter coragem para cumprir aquilo que você falou: "Não, eu vou fazer. Deus, traz para mim que eu vou fazer". Então faz, não é É verdade? verdade. Eu Às vezes a quero te gente agradecer, pede viu. pede paciência, pede não sei o quê, aí Deus vem Exato. nos testando, aí a gente: "Poxa, mas calma". Eu queria paciência, assim, um É, comprimido de paciência, não só tem isso, eu não Deus? Eu não queria queria passar para enfrentar. testar a paciência. Exatamente, é isso mesmo. Muito bom. Ah, eu queria fazer outros podcasts aqui com você, eu quero te convidar, eu sei que tá longe, Sim, mas sim. quando estiver por São Paulo e você sempre tá por aqui, em palestras, eventos, e afinal de contas eles estão aqui, ó, palestras inspiradoras. Vozes que transformam o mercado imobiliário. Então, e não só o mercado imobiliário, porque você já viu, né? A voz dela tem transformado vidas também, porque ela tem levado também a palavra de Deus, tem levado sobre o propósito de vida e não só dentro do mercado imobiliário. Mas tá aqui, ó, quando você estiver fazendo alguma palestra, algum evento seu em São Paulo, vem aqui tomar um café Venho com a sim, com gente, certeza. gravar podcast, a casa é sua. É primeiro com a gente, né? O primeiro livro com a Primeiro com editora. vocês. Então pronto, Aham. então seja muito bem-vinda à Obrigada. editora Chave Mestra. E em nome do Rogério Vale e da Raquel Medeiros, que são nossos diretores, nossos fundadores, que você seja muito bem-vinda e você tem a chave aqui agora das nossas portas da editora Chave Mestra, viu? Gratidão, Débora, gratidão pela oportunidade, pelo podcast, pela conversa, Obrigada. e estamos à disposição também para o que Ótimo. vocês precisarem. Ótimo, e sucesso, viu? Muito Amém. sucesso e Igualmente, prosperidade, porque para você nós entende todos. com certeza o propósito do nome, o significado do Sim, prosperidade, né? verdade. E eu vou embora, vambora, Eli. Se não deixar, a gente fica aqui até amanhã, viu, gente? E não falta assunto, que eu sempre acho aqui muito assunto. Eles têm muito conteúdo, mas eu não vou ficar trazendo aqui, não. Vai lá adquirir teu livro, Palestras Inspiradoras, da editora Chave Mestra, e não adquira com a gente, não. Adquira direto com o autor. Vai aqui, ó, no nosso canal do YouTube, você vai conferir a descrição ali. Tem no comentário, não, da descrição do nosso canal. Você vai ver o Instagram da nossa escritora. A gente sempre coloca, a equipe faz ali uma descrição e você vai até o canal e chama lá no direct. Ou a equipe vai responder, ou a própria doutora Camila, enfim, vai ter tudo certinho lá para você adquirir o livro. Não fala que eu avisei, vai que ela te coloca ali, ó, um autógrafo, uma assinatura, uma mensagem, já manda para você. Ou de repente você vai adquirir teu livro numa palestra, num evento, enfim. Eu quero que você realmente aproveite esse momento, volte de repente o episódio se precisar e venha anotando, porque a gente hoje tem consumido tudo tão rápido. Não, vem anotando, vem ali mastigando tudo, refletindo, meditando no que ela falou que é muito importante e envia para outras pessoas também, que muita gente precisa dessa mensagem, como todos nós aqui hoje fomos impactados. Espero vocês, hein, no próximo episódio. Tchau, tchau.